Olá! Bem-vinda ao nosso segundo capítulo da websérie Memórias da Caatinga. Hoje nós vamos falar sobre as manifestações populares como identidade de um povo. Nossa cultura é fruto da junção de vários povos. Povo preto, que veio para trabalhar como escravo aqui, e o nosso colonizador, que impôs a sua cultura para esse povo, que já encontrou aqui os povos originários. Aí vocês imaginam o que é que deu, né? Essa mistura que a gente tem e essa riqueza de cultura que a gente tem também. O samba é uma cultura afro-brasileira. Nós criamos aqui, mas quem trouxe o swing, quem trouxe o batuque, foram os africanos quando vieram de lá para cá. Os colonizadores trouxeram sua cultura e impuseram ela para os escravizados que eles trouxeram para trabalhar aqui nas nossas terras. Isso fez com que surgissem os reisados nas comunidades, principalmente nas rurais. Dia 25 de dezembro, que é o nascimento de Cristo, começa essa festa e termina em 6 de janeiro, que são a entrega dos presentes dos 3 reis magos a Jesus menino. Essa mistura é o que nós temos hoje de tradição de reisado. Vão-se às casas, batem-se as portas, preparam-se as mesas e recebem esse pessoal que veio fazer essa reza. Isso é uma tradição que tem se perdido com o tempo. A tecnologia, a nova era tem mudado um pouco as coisas. Mas principalmente no interior tem se tentado manter essa tradição. E a gente aqui tenta fazer isso, lembrar para vocês e deixar aqui registrado algumas memórias das pessoas que viveram e que se sentem saudosas, assim como eu, dessa linda e bonita cultura. Os reisados eram as orações. Minha avó era uma pessoa muito religiosa e muito católica. Quando chegava as quartas-feiras e sextas-feiras, tinha o ofício e a ladainha de Nossa Senhora na casa. Cada semana ela fazia o ofício na casa de um filho e na última quarta-feira do mês, toda a família se reunia na casa dela para rezar a ladainha e o ofício de Nossa Senhora. Isso aí era a tradição dela de tudo. E outra coisa que ela tinha também, além das orações, cada semana ela ia na casa de um neto, tempo de lua cheia, de lua bonita, como a gente chamava, para botar uma esteira ali naquela lua e contar a história para todos os netos. Ela contava essa história, que era uma tradição. Quando chegava janeiro, cada casa tinha uma festa, cantava o rei na casa da pessoa. Como só o dono da casa sabia, só a dona da casa, o marido nunca sabia. Mandava arrumar tudo a casa, a gente arrumava. A pessoa que vinha trazer o rei, que é quem trazia tudo aquilo que comes e bebes, para depois a pessoa pagar a despesa. E quando chegava dentro de era aquela coisa, era bonito que a gente pegava, a gente de surpresa, né? E aí aquela bandeira branca com o pessoal cantando de pandeiro, de viola, de palma, era pratinho, ganzal, que o pessoal chamava, né? As pessoas faziam o grupo de 10, 12 homens, 20, 30, 40 mulheres. E aí saía de madrugadinha, boca de noite, por longe. E meia-noite chegava naquela casa que ele queria amanhecer o dia. E aí o dono da casa estava dormindo. Tocava o foguete e cantava o reis. De casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. É os cantados de reis, é os cantados de reis, quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. Canta reis não é pecado, canta reis não é pecado. São José também cantou, São José também cantou. São José também cantou. Aí continuava com samba, né? Agora era samba até o dia amanhecer. Com mesas de biscoito, de café, de suco e de muita coisa. Até o dia amanhecer tinha gente em casa cantando. Vinha as festas juninas também, que era aquela tradição, que é fazer bolo em casa, que hoje as pessoas têm fogão elétrico, tem tudo para ser feito. Não, aqui é aquele fogão de lenha que tem ali, com aquele forno ali embaixo, que acendia a lenha ali, fazia as brasas depois, que estava bem quente, pegava os bolos de aipim, de carimã, de tudo e fazia ali, saía bolos gostosos. Mãe nunca bebeu, mas fazia licor de todo tipo, mãe fazia bolo de todo tipo, era mungunzá, arroz doce, bolo de carimã, bolo de aipim, tudo isso mãe fazia. Ambrosina, aqueles doces de coisa, tudo mãe fazia. Chegava São João, era uma festa que toda a casa a pessoa passava, comia bem e bebia de graça. Visitava todos os vizinhos, andava as redondezas todas ali, né? Vamos na casa de fulano de tal, ali ficava os rádios ligados com forró, lindos forró, né?
que as pessoas assim naquela época ali dançavam, faziam festa e tinha um ponto de encontro, todo mundo terminava a festa ali, que era o certo, mas era no Santiago, era lá no Seu Januário, que era o lugar das festas tradicionais, todo encontro era ali. Depois passou a ter um centro, uma escola, que depois se reuniam na escola. E essa foi a história, que se for contar essas coisinhas aí, eu vou contar até não vai dar tempo. E nós temos também, dentro do rezado, tem o Lindo Amor, que é cultura também, faz parte da cultura afro, né? E as pessoas não valorizam. Hoje em dia, lá um ou outro que realmente faz essa tradição da cantiga do Lindo Amor. O Lindo Amor, ele é apresentado com as pessoas pegam a imagem de São Cosme no mês de setembro e aí se enfeita chapéu, as mulheres vestem saias rodadas e sai de casa em casa, passeia 2 dias, visitando as famílias, convidando para um dia de encontro na casa daquela pessoa que fez aquele Lindo Amor, tem um dia marcado de rezar uma ladainha na casa. Que aí é em homenagem a São Cosme, que é uma tradição também, é uma cultura afro que faz parte da nossa sociedade. Mas hoje está muito lento. Nós temos a cultura também na nossa comunidade do Bomba Meu Boi, que é no sábado, aleluia. Tem o careteiro, o quebra-pote, né, o pau de sebo, que também hoje acontece, mas não é com aquele mesmo fervor. Se juntava aquela roda, bastava, às vezes nem pandeiro tinha naquele tempo. Quando o samba não era programado, era depois de uma bata de feijão, depois de um boi roubado. Aí pegava o prato, meu pai mesmo batia muito no prato. Prato, cuia, lata, e agora aí, embora sambar, embora a cachaçinha quem bebia, sabe? Sempre o samba era regado com alguma bebida para quem bebia, os que não bebia, bebia água. Junta pé, doê, junta pé, doa. E varanda boa, varanda de vadia, e varanda boa, varanda de vadia, eu sou morão do samba, e varanda, eu sou morão do samba, e varanda. Ô, 2 rolinhas brincando na areia, sou eu, mamãezinha, uma brinca de lá, outra brinca de cá. Sou eu, mamãezinha, 2 rolinhas brincando na areia. Sou eu, mamãezinha, uma brinca de lá, outra brinca de cá. Sou eu, ô, quem vem lá, sou eu, quem vem lá, sou eu, a cancela bateu. E o rapaz que se encontra aqui hoje, que se chama Seu Judário, né? Ele é o representante desta família do senhor Bernardino Pereira de Souza, que foi fonte de cultura aqui em nossa comunidade, como representante, zelador dessa igreja que vocês ouviram, o toque do sino, né? Então hoje a nossa cultura está 100% desfasada, porque essa cultura do rezado, ela está muito lenta. Aqui na região da gente praticamente pode dizer que quase não existe, né? Quando tenta um grupo ou outro querer fazer uma animação, mas o jovem não acompanha, o jovem acha que é uma coisa que não tem valor. Então hoje a gente vê a nossa cultura cada dia caindo. Apesar de que ainda existem pessoas, né, como no meu caso, faço parte da igreja, então acompanho os grupos para fazer uma ladainha nas casas, reza na igreja. Nós temos o mês de maio, o mês de junho, a Semana Santa. A gente ainda tenta manter essa cultura, mas ainda temos dificuldade. E o rezado também é uma coisa que está muito lenta. Então é bom que a gente pudesse fazer um trabalho na comunidade para resgatar essa cultura, né? Para ver se a juventude começa a se conscientizar de que isso é um valor muito forte para nós. A noite de São Cosme, que tinha o primeiro, antes, nos terreiros, antes de ter a reza de São Cosme, o caruru e o samba de caboclo, tinha uma roda dançada no sítio. Tinha uma roda dançada, que as mulheres tiravam o homem e botavam o homem no meio da roda. E se nenhuma mulher quisesse ele ia ficar no meio da roda, rodando, até uma mulher resolver querer ele. E quando a gente não gostava do homem, deixava ele de castigo lá vários tempos se batendo. E eles cantavam assim: queimou, queimou cavão, quero ver cavão queimar, quero ver levantar pera, quero ver pera voar.
eu vejo que tudo isso que acontecia no passado, hoje nós sentimos falta muito dessa cultura, porque hoje, com a questão da tecnologia, evoluiu muito, mas também muita coisa do popular, hoje os jovens não têm essas histórias para contar. Eu vivi muito ainda disso aí. E eu lembro que aqui na nossa comunidade era comum também, aos finais de semana, a gente se reunir com os amigos para bater papo, ir para o Baba, que era muito comum aqui na nossa comunidade, ir para o Baba quarta-feira, sexta-feira, bater um papo lá com os colegas. Depois a gente, nos domingos também, tinha aquela cultura aqui na zona rural, que era acordar cedo e arrumar a casa, ajudar os pais a arrumar a casa para ir para a missa. Era uma coisa também, um valor que hoje se perdeu também e que contribuiu muito na formação minha como jovem, foi essa questão dos valores familiares, dos valores religiosos. Isso me ajudou muito na escola. E hoje eu sinto essa falta. Então, ainda alcancei essa questão do reisado também, não era mais da forma, já era mais renovado, era uma coisa mais simples, porque já estava se perdendo naquela época que eu era jovem, na minha juventude, mas ainda alcancei, indo para casa das pessoas de surpresa, chegava lá e encontrava o pessoal dormindo e acabava fazendo aquela festa e terminava em samba também. Alcancei a ladainha, mas hoje nós não temos mais nada disso. A gente chega em setembro, não vê mais a ladainha São Cosme e Damião, o caruru, que era muito comum também, a gente celebrar aquele momento com a comunidade, ser convidado pela família que ia fazer o caruru, ir lá participar junto. Os pais iam participar e nós, que éramos crianças, ficávamos brincando na brincadeira. O São João também era comprar fogos, tocar fogos, era uma festa pra gente naquela época. Hoje não temos mais nada disso. Então minha vida aqui na roça foi uma vida que hoje, quando a gente olha para aquele momento passado, a gente sente saudades, porque deixou lembranças para nós. E se você não buscar valorizar aquilo de bom que a cultura da sua comunidade lhe oferece, o que você vai passar para a geração seguinte? Então, essa é a minha palavra final. Vamos valorizar aquilo que é nosso. O resultado dessa junção é que o samba se apresenta de várias vertentes. Aqui na região rural, o samba de roda é uma grande marca do povo daqui. Samba de roda, samba chula, umbigada. Esses sambas tradicionais se dão em círculos, músicos com seus instrumentos, principalmente percussivos, e a alegria de um povo que teve um dia cansativo, mas a alegria que só o brasileiro tem. Aqui na comunidade existem alguns lugares. Sítio das Flores, como a gente já ouviu, tem aqui no Morro do Urubu, tem no Mandacaru, tem na Pitombeira, tem várias comunidades que ainda celebram as suas vitórias, as suas conquistas. E é um motivo de celebrar, de estar com a comunidade, de se fazer junto. Então a nossa riqueza é fruto disso tudo que a gente já veio falando até agora. Só que vocês têm que ver como é que acontece de verdade no meio do povo esse samba acontecendo. É bom demais.